Boa noite a todos, 23 horas e 19 minutos. Vamos aqui falar mais um assunto de cultura racional. A cultura que é de cima. Tudo se iniciou de cima para baixo, né? E não de baixo para cima. Porque o baixo, quem proporcionou a existência desse baixo, aí desse buraco, foram os que estavam lá em cima, os tanto que entraram numa parte que não estava pronta para o progresso. Aí deu a existência desse segundo mundo. Ok, pessoal. Então, o que é a humanidade? Somos iguais. Em categoria, em classe, somos diferentes, racional e irracional. Mas para não passar para a classe inferior, tem que desenvolver o raciocínio. Não se desenvolvendo o raciocínio, vai para o mundo do irracional. Então tá aqui, né? O pingo d'água se transformando. Em classes inferiores está aqui as relações, o bicho de duas pernas, depois vem o quadrúpede, né? Vai descendo, fase da cobra. E a última fase é das pedras. Então vamos dar continuidade aqui. Porque tudo na deformação se transforma de uma classe para outra. Para verem que hoje somos seres humanos, amanhã, pelas leis naturais da natureza, em que tudo muda, em que tudo se transforma, seremos irracionais. Por quê? Porque tudo se transforma como um pingo d'água, que originou de uma planície pura, limpa e perfeita, e esse pingo d'água se transforma em uma máquina humana. E assim é o pingo d'água do animal irracional. Agora, para a humanidade não chegar a esse ponto, é tratar de desenvolver o raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e para lá voltar. Então, ninguém pode mais perder tempo para não descer para as classes inferiores. Na classe do irracional é tratar de ler para desenvolver o raciocínio. E assim sucessivamente, se não houver água, não há pingo d'água, não há seres no pingo d'água. Estão todas essas máquinas que terão esclarecimentos da origem de tudo isso nos livros de cultura racional. Aqui está a solução do mundo racional. Então a gente vem divulgando o livro, como já postei uns vídeos aí, que a necessidade de todos é se reconhecer. A joia mais estimosa desse mundo é o se reconhecer para voltar ao nosso estado de original, limpo e puro. Correto? Então por isso a gente vem aqui insistindo. A insistência é para ajudar, porque quanto nós oferecemos um livro desse aí, de cultura racional, do primeiro mundo, estamos fazendo ao bem ao nosso próximo, sem olhar a quem. Porque nós estamos desenvolvendo o raciocínio e sabemos que isso vai acontecer com aqueles que estão aí iludidos no segundo mundo, achando que o segundo mundo, o pensamento é tudo, a imaginação é tudo, e cada um tem o seu pensamento. O pensamento ele é um divisor, porque ele divide, cada um tem um pensamento diferente, né? E o raciocínio ele já une, porque ele é uma energia só. O pensamento é duas energias, e cada máquina pensa diferente, cada máquina é uma informação diferente da outra. Então há desunião, e o raciocínio ele vem e une tudo. Então, com o raciocínio, tudo vai bem. Quem está raciocinando vai subir. E quem estiver pensando, desce. Porque divide, sai da classe de animal racional para a classe irracional. E vai descendo a hierarquia toda aí da bicharada do chão, né? Da 22ª eternidade. Então, isso é cultura do primeiro mundo. E cultura deve ser estudada. Cada um deve fazer o seu estudo, a sua leitura, nos seus lares, nas suas casas. Não tem ajuntamento, não tem sinagoga, não tem igreja, não tem doutrina, não tem líderes, né? Não é filosofia, não é ciência,
Não é espiritismo também, porque o espiritismo é do chão, começou do chão. Tudo vem do pensamento, é do chão. A energia do chão eletromagnética é o comando, é as máquinas que foram elaboradas pela dona a natureza para o comando, para a lapidação do pensador, que foi tudo feito no chão. Então, todas essas crenças, religiões, o espiritismo, muita gente fala que não é religião, mas é uma coisa que veio do chão também. O espiritismo ele vai um pouquinho além porque ele consegue chegar ao astral. Eles conseguem se comunicar, nem todos, mas aqueles que são médium, conseguem. Todos nós somos médium, alguns desenvolvem, outros não. Médium, metade do saber. O significado é metade do saber. Então eles conseguiram chegar até um certo grau aí e tiveram contato. Por isso que o início de tudo de cultura racional, racional superior, se apresenta em forma de Francisco de Assis para conversar com Manuel Jacinto Coelho e das ordens do que seria ser feito aí o livro, tal. E tudo isso está escrito no primeiro volume e vocês vão ficar sabendo. Mas não deixe de pegar o livro, porque aqueles que não desenvolveram o raciocínio, infelizmente, vai descer. Muitos aí não estão acreditando, achando que o livro é um livro qualquer. Então vamos ler aqui. O que é a transformação? As transformações foi a forma adotada pela natureza para que todos voltassem à eternidade. Por meio das transformações, como voltarão a ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É por isso que racional não morre. Racional se transforma para o seu verdadeiro estado natural, que é ser eterno no primeiro mundo, o mundo racional. Transformar quer dizer voltar para de onde saiu, mudar para o seu verdadeiro lugar. Então, pessoal, cultura racional é tudo isso. E como a energia eletromagnética é o comando dessas duas máquinas que dão início à imaginação, e depois, no segundo milênio, o pensamento. O comando das duas energias do chão terminou por ter entrado o comando da energia racional. A energia do primeiro mundo, o comando, a natureza, os seus feitos, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Findou-se o comando dessas duas energias do chão, porque na matéria tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim, porque faltava ainda a máquina do raciocínio a ser desenvolvida. E tinha mesmo que terminar o comando das duas energias do chão, porque o mundo é um conjunto de três energias, a elétrica e magnética desse segundo mundo. E do primeiro mundo a energia racional, que agora chegou à sua fase. Então, chegou a fase, que é o terceiro milênio, que é a fase de desenvolver o raciocínio. Desmaterialização do habitante. E de que forma vamos fazer isso? Lendo os livros. O universo em desencanto. Por quê? A humanidade está encantada com o segundo mundo, achando que o segundo mundo, a vida é essa mesmo. E o segundo mundo é uma vida provisória, que de um passo de mágica, um pingo d'água, fazer máquina transformar em máquina, energia magnética elétrica, né? Que é o comando, que é a natureza. Forma aí, que nós conhecemos do espermatozoide, que não tem valor nenhum. Qual o pingo d'água? Qual o valor do nada? Nada. Porque tudo vai terminar em nada. E hoje, as pessoas estão iludidas, né? Encantada. Então por isso que está na capa do livro Desencanto. As informações do primeiro mundo vêm desencantar o habitante que está desconhecido de si mesmo. Não conhece, não se conhece, não sabe por que da existência dele em cima dessa terra, né? Então por isso está aí. Veio um habitante do primeiro mundo, né? Trazendo essas informações, que é o Manuel Jacinto Coelho Filho, que é o racional superior da Terra. Que é? Então, ele é o Deus, por quê? Ele é o raciocínio. Então ele teve coragem de descer dentro do buraco e vestir a roupa de bicho para salvar a bicharada do chão. Por que bicho? Porque nós vimos da linhagem do bicho. Os primórdios nasceram monstrão, monstrão, monstrondante. E daí foi
Depois vieram na outra etapa o cruzamento, o Sol enfraqueceu, já não podia mais, tinha força para gerar do chão. Começou o cruzamento dessas duas energias, a gerada do pingo da água. Eles começaram a beber um gole de água para começar a grogunar, soltar a voz, e assim foi por diante. Tudo está relacionado no livro. E as pessoas têm que vir se reconhecer por que da existência dela, por que ela está aqui nesse momento, em pleno século XXI, né? Em pleno 2024 já, e a turma ainda curtindo esse segundo mundo como se esse segundo mundo fosse o tudo do todo, né? E pede muitos ainda presos nas crenças religiosas, nas seitas, né? Que não vai levar a lugar nenhum, porque isso aí foi usado lá no segundo milênio para a catequização, porque um homem veio da era da pedra, veio bruto, da era que não tinha instruções, não tinha, né? Então foi necessário existir a igreja, as igrejas, as religiões, para amansar, e foi inventado aí para colocar o medo na pessoa, para a pessoa se endireitar, acabar com aquela brutalidade. Inventaram inferno, purgatório, né? Anjos, diabo, Lúcifer, enfim, todas essas coisas que hoje a pessoa sabe disso aí são contos de história do passado, mas isso aí não serviu para levar ninguém de volta para o primeiro mundo. Que é o primeiro mundo, é o mundo racional, onde tudo é perfeito, energia pura, limpa e perfeita. Eu vou ler um trechinho aqui. Saber que o racional superior acima de todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus, que teve aí, acompanhou todas essas transformações, e agora ele vem resgatar aqui os seus filhos, que são os corpos de energia que estão materializados na matéria, na água, na terra. Duas energias materializadas, que é a máquina que se formou lá no início de água e terra, que é a máquina do raciocínio. E quem é Deus? É um corpo de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É por isso que todos que têm raciocínio são filhos de Deus, porque o raciocínio é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, no íntimo do mesencéfalo, que é a sede da vida eterna, que é o raciocínio. E que agora, na fase racional, essa energia que é um habitante do mundo racional está sendo desmaterializada pela energia racional, e que depois de desmaterializada, essa energia toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, feito pela energia racional, e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, continuando a ser eterno como sempre foi, porque no mundo racional os habitantes seus corpos são de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e por ser de energia são eternos, para ver que hoje toda a humanidade está de parabéns universalmente, porque com o desenvolvimento do raciocínio haverá a união da humanidade, da paz, do amor e da fraternidade e da concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio, porque a verdade é uma só, a verdadeira origem de todos é uma só, a razão desta vida provisória e passageira é uma só, e todos passaram já a se conhecer, não querem continuar a ser como são sofredores imortais. É mesmo que a classe de animal racional está a caminho de sua extinção. É por isso que ou desenvolve o raciocínio para voltar para o mundo racional, ou desenvolve essas quatro partes do aparelho elétrico e magnético. Se transforma para outra classe inferior, se transformando assim da classe do animal racional para a classe do animal irracional. Por quê? Porque a classe do animal racional está a caminho da sua extinção. Ou volta para o mundo racional, ou se transforma para outra classe inferior a esta que está, porque a classe do animal racional está a caminho de sua extinção. Como assim, muitas classes de animais já foram extintas, muitas conhecidas e outras desconhecidas, e outras classes de animais que estão a caminho de sua extinção. Como estão vendo, se conservam muitas, porque estão vendo que estão a caminho de sua extinção. E assim a classe do animal racional está a caminho da sua extinção, porque todas as classes de matéria têm o seu princípio e o seu fim. Porque basta ser matéria para ter princípio e ter fim. Matéria não é uma coisa eterna, é uma coisa passageira. Por isso, com essas vidas provisórias
passageira. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Então, o desenvolver o raciocínio é estar com Deus. O verdadeiro Deus, que só existe um, que está acima de tudo e de todos, o racional superior, no primeiro mundo. Ele está no primeiro mundo, não no segundo mundo, porque o segundo mundo foi nós que fizemos aí numa desobediência e acabamos descendo dentro desse buraco. A parte desloca e desce, e dura-se 21 eternidade, e dentro dessa 21 eternidade são várias vidas que nós já tivemos, porque o habitante é um corpo de energia, e um corpo de energia não envelhece. Ela sempre troca de máquina. No segundo milênio foi feito assim, porque a máquina ficava doente e trocava, pegava uma outra máquina nova. Quem pegava era o habitante, corpo de energia, porque o corpo de energia não envelhece, por isso é eterno. Então trocava, mas a partir de 1935 acabou, porque acabou o comando, né? O comando dessas duas energias que veio já desenvolvendo a imaginação e o pensamento. Ela perde o comando e entra a terceira energia, que é a energia racional, para desenvolver a primeira máquina, que foi o início de tudo, de água e terra, que ficou oculta, desconhecida por todos, que é o raciocínio. O corpo de energia que ficou materializado aí. Então, terceiro milênio é a fase da racionalização do povo. Por isso que a gente fala, a fase agora não é mais de pensar, porque o pensamento faliu, secou, não vai ser mais alimentado. E quem pensar vai sempre descer, vai sempre piorar a situação, porque a fase faliu, acabou. Então a fase agora é racional. E quem pensar está contra a natureza, porque a natureza é a energia racional agora que está no comando para desenvolver o habitante que está materializado na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, a sede da alma. Então tá aí, mais um podcast aí, né? Não sei se vai ficar legal isso aí, mas para dar uma explicação para o povo, a humanidade, vir para o livro, porque muitos aí estão encantados, apego na crença que não vai levar a nada. Porque a crença, por exemplo, vai batizar o que? O corpo. O corpo é apenas uma máquina. Não existe espírito em corpo de ninguém. Não existe alma. A alma é o dínamo da máquina, que é o coração que bate. Sente, se apaixona, se apega, se ira, se entristece. Essa é a alma da máquina, é o coração que é o dínamo. Espírito não existe. Aí no livro vai ser se explicar o que é espírito, porque teve um comentário que foi feito com o Manuel Jacinto Coelho Filho, quando ele estava aqui. Ainda continua em forma de energia, mas a gente não está vendo, mas a gente sente. Aqueles que estão com o raciocínio já desenvolvido sabem que ele está aí ajudando, aparecendo em vários lugares. O habitante que está em grande dificuldade aí, né? Ajudando, porque a crise está piorando, está apertando, e estamos em 2024, daqui para frente não vai melhorar nada. Não tem evolução no segundo mundo, porque o segundo mundo é provisório. Então isso já é uma ilusão. O povo está iludido que vão fazer isso futuramente, é preocupado com isso. E o que está acontecendo é tsunami, é terremoto, é chuva demais, é frio demais, é vento, é ciclone, é furacão, tsunami, enfim, desastre, coisas caindo, enfim, aqueles que não se ligarem na energia do verdadeiro Deus vão descer de categoria. Então, para se conectar a Deus, tem que raciocinar. Raciocinou, você está com Deus, você sobe. Porque o raciocínio é de cima, é do primeiro mundo. O habitante é do primeiro mundo. E o pensamento é do chão, da energia do nada, que foi formada no pingo da água, elétrico e magnético. É do chão, o magnetismo é chão. E na fase de 1935, quando entrou a fase, que acabou a fase para tudo, a missão espiritual, o que ficou no lugar da missão espiritual foi o magnetismo. Por isso que hoje muitos estão na igreja ainda 40, 50, 100 anos aí, dando glória a Deus, porque viveu todos esses anos sem se reconhecer. Que maravilha, né? Não sabe nem o porquê da existência nessa terra e não sabe para onde vai quando terminar o término da vida dele.
Não sabe para onde vai, por quê? Porque não se reconheceu, não se ligou. Agora, quem é estudante de cultura racional já sabe. A pessoa que viveu 100 anos, por um exemplo, viveu 100 anos aí e não se reconheceu, ele continua ligado na energia eletromagnética. Continuar ligado na energia eletromagnética, a tendência é o que? É descer. A água só desce, a água não sobe. Então continua aí os pingos d'água se transformando de uma vida para outra. Em classes inferiores, cada vez mais inferior, até enfraquecer tudo. Tá aí esse banner aqui dando esse explicativo dos pingos d'água se transformando aí. Tá bom? É o mundo irracional. Então é isso aí, pessoal. Venha para o livro, que se você pode, você já tem o conhecimento, mas você está rejeitando. Não vou pegar nesse livro porque eu não preciso. Tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, estou bem. Sim, tá bem, mas seu dinheiro não compra a transformação da natureza. E quando chegar ao termo da sua máquina, você vai seguir o pingo d'água, porque a água só desce. Então, para chegar a Deus, tem que raciocinar, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Ele está acima de tudo e de todos. E Ele quer que todos os filhos deles, que são os corpos de energia que estão materializados, voltem ao seu habitat natural de limpo, puros e perfeito e eterno. Salve para todos.